Meus queridos colossais, durma com Sepúlveda e acorde com o Ramon Dias. Mas eu não estou falando do Ramon Dias, ex-técnico do Corinthians, não, o argentino. Estou falando do lateral esquerdo, jogador do Internacional, ou até esse momento pode até não ser mais, mas segundo as informações, ele está bem encaminhado em ser o jogador do Vitória. Eu não vou cravar aqui, não vou cair nessa bobagem de cravar o jogador, porque a gente já viu outros jogadores sendo cravados nessa mesma posição, porque, pelo amor de Deus, parece que a lateral esquerda do Vitória está amaldiçoada. Não consegue contratar um jogador. Antigamente era um 9, agora a gente tem 2 9s aí, Renzo Lopes e Kaiser. Agora a maldição é na lateral esquerda. Inclusive, pelo amor de Deus, como é que pode um time de Série A ter apenas um lateral esquerdo de 19 anos, que é um jogador que ainda está em formação? E você, torcedor do Vitória, não pode criticar Maicon Jesus. Porque se ele errar em um jogo, tá quebrando galho, tá jogando, né? Tá quebrando galho ali. Mas se ele errar, você não pode cobrar do jogador. Você tem que cobrar da diretoria, que foi um erro de planejamento. Porque não pode uma equipe de Série A não se planejar em trazer pelo menos 3 laterais esquerdos, para não ter que estar passando esse perrengue que está passando aí. E olha, essa maldição pode passar para o outro lado da lateral, do lateral direito. Porque Cáceres se machucou no último jogo, não sabemos se vai ter condições para jogar, né, nas próximas partidas. Claudinho jogou à base de injeção. E aí? Se não tiver esses 2 jogadores à disposição, quem é que vai jogar na lateral direita? Então o Vitória tem um problemão aí para resolver. Mas vamos falar de Ramon, desse lateral aí que está chegando. O que é que a gente pode esperar dele? Né? Esse provável novo lateral esquerdo do Vitória. Né? E também vou trazer a opinião aqui de criadores de conteúdo do Internacional, em que um elogiou, outro criticou, né, esse jogador, e a gente vai, através dessas informações, poder ir se familiarizando um pouco mais com esse que pode ser o novo jogador do Vitória, tá bom? Mas antes só vou te pedir uma moral, deixa o like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito, e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, família, vamos lá falar de Ramon, o que pode ser o novo lateral do Vitória. Como eu falei, não vou cravar porque eu só vou realmente acreditar que esse pode ser o novo jogador do Vitória quando ele estiver aqui em Salvador, quando o nome do jogador sair no bid, quando ele for anunciado oficialmente pelo clube nas redes sociais, né? Porque o Vitória fez tanto mistério para que esse novo lateral chegasse e acabou sendo vazado não por um setorista daqui, mas sim por um setorista de fora, né? Inclusive, depois de Matias Sepúlveda, depois de Massal, aí do nada esse nome aí surgiu, né, surpreendendo a todos, né? Porque o torcedor do Vitória está em busca, está querendo incessantemente esse lateral esquerdo para suprir essa ausência na lateral esquerda, porque a gente sabe que hoje a gente está com o Maicon Jesus ali, inclusive ele não tem um reserva à sua disposição. Se machucar, meu Deus do céu, não sei o que vai ser, vai improvisar Zé Marco de lateral esquerdo? Só tem essa alternativa, né? Então, é um jogador que ainda está maturando, está em formação, está quebrando galho. Não está fazendo feio, mas também não está dando um suporte que a gente precisa na lateral esquerda. Precisamos de um jogador mais experiente e mais rodado. Coisa que esse Ramon, que é um jogador que não vive uma boa fase, é preciso ressaltar isso, porque existem 2 Ramões. O Ramon do começo da carreira, que jogou bem, que subiu da base do Flamengo, se destacou, jogou no Cuiabá, jogou no Bragantino, jogou fora do país. E existe o Ramon que hoje está jogando no Colorado, no Internacional, que vive uma péssima fase. É um jogador que está encostado lá. Inclusive, o titular da lateral esquerda hoje do Internacional, que é Bernabei, quando se machuca, Roger Machado, o técnico do Internacional, prefere improvisar um jogador do que pôr o próprio Ramon. Ele não vem sendo relacionado para os jogos, então ele está sem prestígio lá. Muita gente pode falar, então, Lúcio, por que o Vitória está
querendo investir num jogador como esse? Eu acho que o Vitória está se baseando alguns anos atrás, quando o jogador se destacou, quando o jogador vinha jogando bem. Está apostando na recuperação do jogador. Também a gente pode olhar pelo fato de que o jogador não encaixou com o perfil do técnico, não encaixou com o perfil tático hoje da equipe do Internacional e pode não ser um dos preferidos do técnico Roger Machado. Tá? Existe isso. Mas se eu for falar num todo, eu gosto desse nome, acho um bom jogador, tecnicamente falando, é um cara que pode entregar tanto agredindo as linhas ofensivas, do que também ajudando na marcação. É um jogador que, se voltar a recuperar o seu futebol, pode entregar muito. Até porque, como eu falei, hoje a gente tem um jogador de 19 anos que não consegue dar uma consistência nem na defesa e nem sequer no apoio do ataque, por falta de experiência. Porque eu acho que Maicon Jesus tem um futuro muito bom pela frente. É um jogador que pode evoluir muito, né? Mas ele vai evoluir tendo oportunidades ou sendo reserva de um jogador que já tem mais experiência em Campeonato Brasileiro, em jogar em equipes de Série A. Entendeu? Então, porque se a gente for pôr assim, o Vitória passar por momentos de dificuldade, a gente sabe que o nível vai aumentar daqui para frente. E o jogador sofrer com esses jogos tão elevados pode afetar o emocional de Maicon Jesus. Então é bom a gente preservar esses jogadores jovens. E se Ramon chegar realmente e tendo a confiança do técnico Carille, ele pode sim assumir a lateral. Isso pode também ter uma disputa entre os dois, amigáveis, é claro, por essa posição e fazer com que o jogador Maicon Jesus também evolua junto com o Ramon. Então, vai ser interessante. Eu vejo com bons olhos essa negociação, espero que se concretize. Não vou aqui questionar o fato dos valores, porque ainda está muito impreciso. Um fala uma coisa, outro fala outra, tem muitas informações envolvendo os valores. A gente só vai saber quando sair o anúncio oficial mesmo de quanto o Vitória vai investir, se vai ser por empréstimo, se o Vitória vai adquirir o jogador por completo, ou se vai ter o passe fixado, né? Preferência de compra. A gente vai entender. Depois eu posso fazer um vídeo para falar sobre os valores. Mas se for falar no campo, eu acho que é um jogador que pode ajudar sim, porque é mais experiente e mais rodado do que o próprio Maicon Jesus. Agora eu vou mostrar para vocês as opiniões de criadores de conteúdo que têm opiniões diferentes em relação ao jogador. Também deram informações diferentes em relação a valores. A gente vai analisar e depois eu volto para falar um pouco mais e querer saber a sua opinião também sobre essa contratação do Sport Clube Vitória. Vamos ver aqui o que é que os criadores de conteúdo falaram a respeito de Ramon. Roger, pessoas da direção do Inter me disseram: espera 10 partidas, tu vai ver como ele é bom jogador, que ele é bem acima da média. A direção me disse isso. Espera 10 partidas e tu vai ver como ele é bom jogador. Esse ponto, tá bom? Vamos começando com novas informações. Eu quero começar até sobre essa, porque essa informação foi trazida tarde, confirmada agora pelo staff do jogador, e alguns jornalistas também trouxeram até de maneira exclusiva. Teve a Band, teve Colar, o próprio Vene Casagrande, que é um repórter do Rio de Janeiro, mas que cobre todos os clubes aqui do futebol brasileiro. E a situação é muito clara e é o seguinte: o Inter tem negociações avançadas para liberar por empréstimo o Ramon para o Vitória até o final da temporada. Mas tem algumas questões importantes. Primeiro, ele está indo por empréstimo com passe fixado. Só que o valor desse passe fixado é assustador. R$1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos. Vale ressaltar que o Inter, no começo do ano, comprou quase 100% do Ramon por R$1,5 milhão, ou seja, pouco mais de 10 milhões de reais. E agora o Inter está liberando o Ramon por R$1,5 milhão. Beleza que seja por 50%, mas vamos imaginar que fosse 100%, seria 3 milhões de reais. Ainda seria um valor muito abaixo do que o Inter pagou há 6 meses atrás. Menos 6 meses atrás, até para ser um pouco mais claro, né? Há 5 meses atrás. Então é uma negociação que a gente sabe que não deu certo. O Ramon, desde que chegou ao Internacional, a gente viu sobre essa situação de um cara que nem de perto consegue substituir o Alexandre Bernabei e hoje é um atleta que está indo para o Vitória. Quero falar também, gente, sobre uma saída do Internacional. Afinal, o Inter está muito perto de concretizar o empréstimo do lateral esquerdo Ramon ao Vitória da Bahia. Tá? O Vitória está muito perto desse jogador. As negociações já vem acontecendo há um bom tempo. Né? O Ramon foi contratado
junto ao Olympiacos da Grécia. Ele fez, né, a última temporada pelo Cuiabá, jogou 46 jogos, foram 2 gols e 4 assistências, né? O Cuiabá foi rebaixado ano passado. É um jogador de 24 anos, eu até considerei, né, um bom jogador ao chegar ao Internacional para ser o reserva do Bernabéu, mas o fato é que nos 12 jogos que o Ramon jogou pelo Internacional foi muito mal, né? Não conseguiu dar a resposta mínima aceitável, né? Não tem nenhum grande jogo do Ramon, né? O Ramon que entrou em campo pela última vez ainda, né, no pré-parada, naquela derrota do Inter contra o Atlético Mineiro por 2-0 lá na Arena MRV, jogou 50 minutos. Antes disso, tá, jogou 90 contra o Fluminense, derrota por 2-0, e jogou alguns minutos contra o Bahia, 25, naquela vitória de 2-1 na Libertadores. Para mim, o melhor jogo dele, tá? Foi ali onde ele teve talvez o melhor desempenho, né? Teve um jogo contra o Maracanã, que o Inter ganha por 1-0, que ele jogou 90 minutos, contra o Botafogo, onde o Inter toma 4-0, ele também joga 90, mas o fato é que ele é um cara insuficiente, né? Não desponta grande confiança, tanto é que está perdendo espaço aí, muito pelas opiniões do técnico Roger Machado. Tendência, então, que ele seja liberado para reforçar o Vitória ainda desse Campeonato Brasileiro, como ele tem poucos jogos no Brasileirão desse ano, tem 5, né, ainda não cumpriu o limite, deve ser emprestado, e a negociação é a seguinte: ele vai por empréstimo, o Vitória arca com todo o salário, e eles têm a opção de compra de 1,5 milhão de euros, que foi exatamente o que o Inter pagou para tirá-lo, né, do Olympiacos da Grécia. Então o Ramon, né, não deve fardar pelo Internacional. Fica um buraco, obviamente, no elenco, mas assim, né, o Ramon já nem jogava. Então, quando o Bernabéu está fora, jogou o Vitor Gabriel como lateral esquerdo, jogou o Brian Aguirre como lateral esquerdo. Então, né, não é um cara que vai fazer falta, né, mas mostra mais uma contratação equivocada aí do Internacional nesta temporada de 2025. Então é isso, Colossais. Estas foram as informações em relação a Ramon, né? Segundo alguns criadores de conteúdo que vivem o Internacional, que acompanham bem o jogador e que entendem o momento do jogador, que ele pode entregar aqui no Vitória ou não. Agora eu quero saber a sua opinião em relação a essa contratação. Você aprova Ramon aqui no Vitória ou não? Você acha que não é uma boa, que o Vitória poderia investir em outro jogador? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!